Meu nome é Letícia Heiheimer, eu sou acadêmica da Pedagogia do sexto semestre, da turma FLC 15780, da tutora Kátia Martinha Bittencourt. Então, por meio desse slide, eu estou apresentando o meu estágio curricular obrigatório 2, que ele foi realizado juntamente com a minha colega Maiara Matos de Almeida, área de concentração, metodologia de ensino. O tema é a importância do brincar no processo de aprendizagem dos anos iniciais. Então, a nossa justificativa, né, é aprender brincando nos anos iniciais, envolve transformar o processo de ensino-aprendizagem em uma forma natural de adquirir conhecimento, partindo da curiosidade e do entusiasmo das crianças. Sabemos então que à medida que exploram o mundo ao seu redor, elas são capazes de criar e dar novos significados às suas experiências, né? Então, neste trabalho, a nossa área de concentração e o nosso tema foi a importância do brincar no processo de aprendizagem dos anos iniciais. Nós escolhemos esse tema pela amplitude que ele tem, né, pela diversidade de estratégias que ele nos oferece enquanto educadores, né, da forma que nós podemos promover o aprendizado para os alunos e por ele nos trazer tantas coisas, né, um leque de informações e de atividades que a gente pode promover. Então, os nossos objetivos, eles são estimular a criatividade e a imaginação, fortalecendo o pensamento criativo. Desenvolver habilidades sociais, promovendo a interação entre os alunos e também entre os professores. Facilitar também a compreensão de conceitos abstratos, incentivando a curiosidade e o prazer pelo aprendizado, né? Para que nós pudéssemos, então, trazer para eles atividades, sim, né? Potentes, mas de forma prazerosa. Desenvolver o pensamento crítico e a tomada de decisões, reforçar também a memória e a atenção e incentivar, né, que essas crianças elas consigam resolver os problemas de forma autônoma. Claro que com o auxílio dos professores também, mas que eles possam ali ir desenvolvendo essa capacidade de resolver sozinhos. Então, a nossa fundamentação teórica, né, sobre as atividades lúdicas que elas desempenham um papel essencial nas primeiras séries do ensino fundamental, oferecendo uma forma prazerosa, como eu já havia falado antes, né, de envolver esta criança, este aluno, em atividades que não sejam só sentar, olhar o quadro, copiar, ler, fazer, não, mas que sejam atividades potentes, mas prazerosas, com objetos diferentes, né, que chamem a atenção desta criança, que faça com que ela tenha o prazer de estar aprendendo, né. E um dos principais benefícios das atividades lúdicas, né, é isso, é facilitar a aprendizagem de conceitos abstratos, e que a gente pode utilizar jogos, brincadeiras e outras práticas pedagógicas, né. Então, aqui a melhor maneira de aprender é pela experiência, ou seja, aprendendo na prática, sendo contra o ensino baseado apenas na memorização, cópia ou repetição. Aquilo que eu já havia falado anteriormente, né? Não somente aquela forma quadradinha de todos os dias serem a mesma coisa, não, né? Como cativar uma criança, como fazer essa criança ter prazer em aprender, né? Eu, enquanto professora, enquanto educadora, então eu tenho que ir atrás de formas criativas, de formas que sejam legais para que eles possam aprender. Então, a metodologia, né? O nosso estágio ele foi realizado nos anos iniciais do ensino fundamental. Né, a escola que a gente realizou ele foi a MF Prudente de Moraes, no endereço Frederico Westphalen, número 172, no bairro São Jorge, em Novo Hamburgo. Né, e a gente teve como principal objetivo
proporcionar uma vivência prática do cotidiano escolar, aplicando as teorias pedagógicas e desenvolvendo estratégias de ensino que respeitassem a necessidade de cada aluno desta faixa etária. Né? Então, o nosso estágio ele foi dividido entre duas etapas. Realizamos a primeira etapa, que ela era de observação. Então, eu e a Mayara, minha colega, nós ficamos ali aquelas semanas, aquelas 20 horas, fazendo a observação. Cada uma sentou em um canto da sala para que observasse bem individualmente, né? Aquelas crianças, a forma como eles estavam aprendendo. Se tivessem, então, dificuldade, a gente já poderia observar naquele momento mesmo. E após essa observação de 20 horas, nós também conversamos com a professora nos falou um pouco sobre cada criança, falou também sobre a individualidade e sobre algumas dificuldades de cada criança e da turma. Então, depois disso tudo, nós fizemos as nossas anotações e conversamos, né, eu e a Mayara, juntamos as nossas observações individuais e muita coisa se uniu, né, pelas nossas conversas e pelo olhar também, mas algumas coisas a gente foi bem individual, né? Somos duas cabeças pensantes diferentes, né? Também com um olhar diferente, apesar da gente ser bem parecida em algumas coisas. Mas ali, às vezes, teve pontinhos que eu não percebi, mas a Mayara percebeu, então nós juntamos tudo isso e foi bem legal. Foi o que fez nós conseguirmos passar para a segunda etapa da regência, né? Então, conversamos com a professora, ela nos falou que estava trabalhando, e aí, assim, nós juntamos os nossos planos de aula e como, então, iríamos trabalhar na regência, né? Com o planejamento da professora. E aí, então, partimos para a segunda parte, que foi bem legal. Então, observações, né, que a escola Prudente de Moraes, ela funciona em 2 turnos, né, manhã e tarde. O turno da manhã, que foi o turno que nós realizamos o nosso estágio, ele inicia às 7h30 da manhã e encerra às 11h30. E o turno da tarde é das 11 às 5 horas. Né, a modalidade da instituição, ela oferta pré-escola e ensino fundamental. A quantidade de alunos por turma varia entre 14 a 25 alunos, com faixa etária de 6 a 15 anos, sendo no total, né, da escola inteira 270 alunos. A escola também ela conta com um total de 49 funcionários, entre eles estão, né, os professores, regentes e auxiliares, que chamamos de estagiários, diretor, coordenadora pedagógica, secretárias, merendeiras e auxiliares de serviços gerais. Então, o nosso roteiro, né, de entrevista e o plano de aula, nós fizemos 5 planos de aula que foram elaborados em cima do que a professora estava trabalhando, a professora regente, e com base na BNCC. Então, a gente visou promover a ludicidade e estimulando a curiosidade e a imaginação das crianças, né? Incentivamos também a exploração prazerosa, que é o que eu já havia falado, né, desde o início, que nós batemos na tecla em fazer algo diferente com eles para que fosse prazeroso realmente, né? Saída de campo, trazendo material diferente, para que fosse bem prazerosa essa aula. Né? Nós trabalhamos, então, matemática, português, ciências, e nós vivenciamos a ida dos professores especialistas à turma, né? Que é informática, artes e educação física, e também tem a mediação à leitura, que acontece também durante a semana. Né? Nós não podemos realizar essas aulas especializadas, né? Mas nós podemos vivenciar as aulas e a turma como foi. Né? Então, as atividades que nós
colocamos em prática com as crianças foram contação numérica, números por extenso, formação de novas palavras, classificação das palavras conforme o número de sílabas, que também a gente trouxe balão, materiais coletados no pátio, quando nós fomos fora de campo, né, levamos a turma inteira para procurar dentro da escola, né, no ambiente da escola, folhas, flores, raízes e galhos para experimento e observação. Também tivemos o plantio e a rega, que foi bem legal, recortes, pintura e colagens. E observamos também as frutas e a semente, onde a gente pegou a fruta, né, cortou ela com eles, observamos essa fruta, essas sementes que tem dentro, né, e também realizamos a interação com os colegas e professores. Então, a nossa vivência do estágio, né, onde eu já comentei antes, que a instituição que a gente fez foi a Escola Municipal de Ensino Fundamental Prudente de Moraes, que ela está localizada na cidade de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, né, e nós fizemos na turma do Fundamental do segundo ano, né. Então, essa etapa a gente realizou ela presencial, em dupla. A turma que a gente realizou foi uma turma que tem 17 alunos, né, que conta com 17 alunos de faixa etária de 7 a 8 anos. E dentro desta turma nós temos 3 alunos de inclusão, que já possuem um diagnóstico de autismo, e que eles têm uma pessoa, né, que acompanha eles, que é uma estagiária da escola, que trabalha também só no turno da manhã e fica só na turma deles do início ao fim, auxiliando eles ali. Ela senta do lado deles e fica auxiliando eles durante a aula inteira. Observamos também que é uma turma bem tranquila, né? Alguns alunos com dificuldade na aprendizagem e outros com um pouco de falta de atenção, que necessitam então que a professora esteja mais atenta, com os olhos mais atentos a eles, para que tenha que ficar repetindo, né? Para que eles prestem mais atenção ao conteúdo. Então, nós também, enquanto professoras, né, tivemos esse olhar bem atento a estas crianças. A turma inteira já sabe ler e escrever, né, e uma característica da turma é que a turma inteira, né, no total, eles têm bastante dificuldade na leitura. Então, a professora tem puxado bastante eles nessa dificuldade. Eles seguem a rotina da instituição e alguns hábitos que eles mesmos, né, criaram com a professora regente da sala, que é todos os dias chegar, guardar os seus pertences, acalmarem, né, e aí então eles conversam, a professora chama eles para pergunta, né, como foi o dia, como foi a tarde, né, após ali a escola, o que eles fizeram. E após essa conversa, então, eles iniciam, né, a rotina deles com os conteúdos ali. E às 9 horas da manhã, todos os dias, eles iniciam um recreio. Esse recreio tem duração de 15 a 20 minutos, nunca tem os minutos certinhos, às vezes é mais, às vezes é menos. E depois eles retornam para a sala, né? Terminam as atividades que ainda ficaram pendentes. E depois eles têm um combinado com a professora que, se terminarem antes, né, do horário, eles ainda têm um tempinho para poder ir no pátio da escola, brincar na pracinha, jogar um futebol na quadra. Aqui então estão as nossas referências, né, que nós usamos para fazer o nosso trabalho. E eu termino a minha apresentação, né, do meu slide e do meu estágio com essa frase do Henry Vallon: brincar é conectar-se com o coração do mundo.